para você que está aí me assistindo, mulher que precisa de um espaço para se sentir compreendida, precisa aprender a lidar melhor com os diversos conflitos do universo feminino. Você já sabe, esse aqui é o seu canal. Eu sou Geissa Costa Spack, sou psicóloga clínica e a minha missão é te ajudar a se tornar sua melhor versão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é um apego saudável, o que faz, quais são as características, o que define que um apego dentro de um relacionamento se configure de maneira saudável. Neste vídeo de hoje eu vou falar mais então do ponto de vista da definição mesmo. No segundo vídeo eu vou dar algumas dicas práticas, o que você que está aí assistindo pode fazer, quais ações você já pode empreender para que a sua relação de fato seja assim, saudável, ok? Roda essa vinheta porque falar de amor saudável é ótimo! Eu estou de volta e o tema do vídeo de hoje é mega interessante. Porque hoje eu vou falar sobre os elementos envolvidos numa relação, num apego saudável. Percebi que precisava fazer um vídeo assim, porque nos vídeos anteriores eu passei a maior parte do tempo falando sobre relações abusivas, falando sobre o que caracteriza uma dependência emocional. Então eu notei que seria importante falar sobre o que faz com que uma relação seja saudável. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. O tema apego, a palavra em si, pode soar um pouco pejorativa. Isso porque a maioria das pessoas associa apego com possessividade, associa apego com termos aí um tanto quanto negativos, até com uma certa dependência na relação, certo? Errado. O apego, ele é extremamente importante dentro de um relacionamento. Isso porque apego está relacionado a conceitos como solidariedade, companheirismo, afeto. E essas tantas características são muito importantes para uma relação. É claro que existem apegos que são disfuncionais, que desequilibram a relação, que foi um pouco do que a gente viu nos vídeos anteriores, com a relação abusiva, com a dependência emocional. Mas o apego saudável, ele está relacionado com o desenvolvimento de amor, de carinho, de afeto dentro do relacionamento. E isso é muito importante para a continuidade de uma relação e para que ela seja uma relação madura. De maneira geral, uma relação madura é uma relação em que existe equilíbrio. É uma relação em que harmoniza, é uma relação que harmoniza o ambiente e que tem certos elementos ali em doses equilibradas. Então esses elementos são atenção, afeto, liberdade, singularidade, autonomia. Mas eu vou falar desses termos, vou desmembrar eles em tópicos e vou falar deles de maneira um pouco mais abrangente. Bom, uma primeira característica aí que precisa ter num relacionamento para que ele seja configurado como um apego saudável é o equilíbrio da autonomia, É ter a autonomia, que a individualidade de cada um seja preservada. Quando eu falo em equilíbrio, o que eu quero dizer? Bom, porque se você for exercer a sua autonomia dentro de uma relação de maneira integral, é muito provável que em alguns momentos você vai acabar invadindo um pouco o espaço e a autonomia do outro. Então você precisa ser extremamente autêntica, A sua personalidade precisa sim ser respeitada, mas em algum momento vocês vão ter que se encontrar para fazer disso um consenso, um acordo entre as partes, em que cada um possa ser e existir de maneira igual. E esse equilíbrio é extremamente necessário, para que cada um possa ter a sua individualidade mantida dentro da relação e para que também esta individualidade não seja sufocada pelo relacionamento. Entendem o que eu quero dizer? Existem relações em que tem tantas cobranças, tantas expectativas, tantas exigências para que o outro se encaixe nos padrões daquilo que o parceiro, que a parceira imagina, que essa pessoa vai com o tempo deixando de ser ela mesma. E isso não é saudável. Já tem outros relacionamentos que são o oposto disso.
Então são relações em que as pessoas são tão individuais, elas exercem tanto a sua individualidade, que elas acabam esquecendo que elas são um conjunto, que elas são uma dupla. E aí, esse individualismo exacerbado faz com que exista um distanciamento na relação. Então, sim, ambos precisam manter a sua individualidade, mas sem esquecer de que eles são uma dupla, são parceiros da vida aí, de maneira geral. Uma outra característica bastante importante é a preservação da liberdade. Esse ponto eu considero fundamental. Por quê? Porque a liberdade, gente, ela é algo que nasce com a gente. A gente nasce livre, teoricamente. Então ela não pode ser negociada. É um absurdo que dentro de um relacionamento você precise ficar negociando isso, ficar pedindo autorização para exercer algo que já é seu. Quando você entra numa relação, você não deixa de ser livre, você não passa a ser do outro, você continua sendo seu mesmo. Você continua sendo dono da sua própria vida. Então, você não precisa pedir autorização para ir a lugares, para sair com amigos, para visitar determinados tipos de ambiente, para tomar suas próprias decisões. Isso não deve ser negociável. É claro que dentro de certos limites da relação, porque existe um acordo quando você entra num relacionamento, acordo de fidelidade, de respeito, de avisar o outro, de comunicar, até por uma questão de preocupação, né? Mas não que isso tenha que ser autorizado, precisa ter este respeito à liberdade. E isso envolve um outro aspecto que precisa ter dentro do relacionamento, que eu considero fundamental, que é a preservação do espaço individual. Cada um dentro da relação precisa ter o seu tempo só, consigo mesmo, com as suas ideias, ou tempo para aquelas coisas que você gosta de fazer sozinho, sozinha. Ir a lugares, visitar amigas, ter o seu tempo ali para leitura de um livro, para um filme que você queria ver sozinha, enfim, essa preservação do ambiente. Senão fica aquele tipo de relacionamento que onde um vai, o outro tem que estar atrás. E isso não é legal para a relação. Isso faz com que um e outro vão perdendo ali a sua capacidade de decidir por si só e de se conhecer, porque vai ficando tanto tempo na presença do outro que chega um momento que você não escuta mais o que está dentro de você, você não sabe mais o que é seu, o que é do outro, e isso acaba gerando uma série de consequências bastante negativas. Então a preservação do espaço individual é importantíssimo. E para que isso aconteça, para que haja a preservação da liberdade, preservação do espaço individual, tem um outro fator aí bastante envolvido, que eu considero também primordial, que é a confiança mútua. Então, dentro de um relacionamento, precisa existir confiança. Você precisa ter a certeza de que seu parceiro quer estar com você e você precisa ter também confiança na relação que vocês construíram. Não vai dar para ficar o tempo todo suspeitando das ações dessa pessoa. E para que você confie numa outra pessoa, você precisa primeiro confiar em você mesma. Precisa ter certeza que você é digna e merece estar com esta pessoa. Ter certeza e confiar no seu valor próprio. Isso porque quando a gente suspeita do outro, quando a gente desconfia do outro, a desconfiança está mais na gente mesma. A gente imagina que nosso parceiro, que a nossa parceira, merecia uma pessoa melhor. Então aí vem as suspeitas de traições, vem suspeitas da não durabilidade do relacionamento. Então a confiança é essencial, é um dos fatores que precisam ser trabalhados, porque falta em muitas relações essa confiança. E sem essa confiança, os outros itens que eu citei anteriormente vão ficando comprometidos. Porque sem essa confiança em você, na relação que vocês têm e no parceiro ou na parceira, você não vai respeitar, ou a pessoa também não vai respeitar a preservação do espaço individual. A liberdade vai ser cerceada, a individualidade vai ser questionada e vai ser julgada o tempo todo. Tudo por conta dessas inseguranças aí que acabam fazendo com que a relação não seja saudável, com que o apego seja disfuncional e prejudique a saúde do relacionamento. Bom, nenhuma relação consegue ser 100%, ter 100% do tempo todas essas características. É claro que tem dias difíceis, é claro que tem algum ciúminho, é claro que tem dias em que você quer ficar com a pessoa e a pessoa tinha compromisso, e aí esse espaço individual e esse espaço entre compartilhado fica um pouco
instável. Mas é justamente nesses momentos em que a gente tem que parar, respirar, fazer uma análise individual, pensar o porquê que a gente está querendo aquilo naquele momento e refletir que uma relação saudável, né? Pensar que numa relação saudável precisa ter confiança, precisa ter individualidade, precisa ter atenção, precisa ter afeto, mas tudo isso de maneira equilibrada. Atenção demais, carinho demais, afeto demais, vai fazer com que a pessoa fique saturada, com que a pessoa não consiga exercer a sua individualidade. E então, por outro lado também, é claro que o excesso de individualidade, de individualismo, eu diria, dentro da relação, o excesso de, liberdade, o excesso vai fazendo com que as relações se distanciem. Então tem que ter uma justa medida entre o exercer a individualidade e estar em um relacionamento, compartilhar coisas. Afeto e atenção e liberdade, individualidade, respeito e preservação do espaço individual. É tudo equilibrado, dosado, as coisas acabam se tornando saudáveis, o apego acaba sendo extremamente funcional e gostoso, aquele relacionamento leve. Então, no segundo vídeo, eu vou falar sobre ações, sobre dicas práticas, quais tipos de comportamentos você pode ter para que o seu relacionamento seja saudável, seja equilibrado, seja leve, sem excessos de cobranças, né? Sem excessos de exigências, de tentativas de encaixes. E se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, comenta também o que você pensou sobre isso enquanto assistir, isso ajuda bastante o canal e a gente também consegue interagir de forma mais próxima. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Instagram eu posto conteúdo sobre empoderamento feminino e relacionamentos, ok? Espero que vocês fiquem bem, um beijo pra vocês, eu aguardo vocês nos próximos vídeos.